Olá pessoal, meu nome é Bruna Santiago e o Leituras Pretas de hoje vai falar da obra Memórias da Plantação, episódio de racismo cotidiano da Grada Quilomba. Falar de Grada Quilomba é sempre falar em uma artista que mantém toda a sua complexidade e que trabalha a memória, o trauma, o gênero e a raça em todas as dimensões em que ela atua. Então, assim, a Grada, ela é escritora, ela é psicóloga, ela é teórica, ela é artivista e ela sempre coloca que não quer ser reduzida a, por exemplo, Grada é uma intelectual negra, não. Grada tem toda uma complexidade de atuações, ela é uma intelectual, ela é uma ativista e ela é uma teórica, entre outras. Isso lembra muito a concepção fanoniana de sempre o negro ser reduzido. Por exemplo, eu sou Bruna, professora de História Negra. Então, essa autora, dialogando com o Fanon, ela também parte dessa ideia de ser vista em toda a sua complexidade. E foge de reducionismo e também de sensacionalismo em relação à sua própria história, por ter sido bolsista na Alemanha. E foi onde surge esse livro. Então, Grada, ela é essa autora que reivindica esse direito subjetivo e também de ser um sujeito complexo. E aí ela vai trabalhar as dimensões que o colonialismo atua, né? E ela vai falar da marginalização de certos corpos e identidades, que é justamente nesse livro que ela vai trabalhar a ideia de outro, a capitalização de terras e natureza e ambiente, que é esse processo colonialismo, né, que vai capitulando as terras e que está atrelado a um sistema econômico que é a base disso, de exploração do corpo e também do ambiente, e a militarização das relações humanas, que aí é muito esse aspecto de criação fictícia dos inimigos. Então, assim, há um projeto social colonial que cria inimigos fictícios que justifica a destruição destes. E aí a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado aqui nesse livro. E assim, a gente vai ter esse panorama geral, porque Grada, ela vai contestar a normalidade do racismo. E ela vai colocar assim, a gente sempre ouve que episódios racistas nos deixam marcas, mas sempre é um episódio específico, um trauma, uma situação. E Grada vai contestar a naturalização do racismo cotidiano e como esse racismo que permeia toda a nossa existência, ele vai deixar marcas extremamente violentas em nossos corpos. E aí, o primeiro capítulo desse livro é o Tornando-se Sujeito, que antes disso, deixa eu pontuar aqui umas coisas. Grada começa fazendo uma contestação da linguagem, antes do Tornando-se Sujeito. Ela vai falar que nossa língua, e especificamente a língua portuguesa, ela tem dimensões sexistas e racistas. E ela vai fazer todo um debate da linguagem sobre o que é ser sujeito, o que é ser objeto, sobre os termos que são usados no masculino, no feminino. Então, uma língua que é sexista, uma língua que é também racista. Ela vai destrinchar o que é o significado da palavra negro, o significado da palavra mestiço. E aí, eu acho essa escravizado, subalterno, dentro de uma análise ocidental, e ela vai criticando essas perspectivas, e eu acho muito lindo isso, porque me lembra muito do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, quando o Frantz Fanon foi fazer uma crítica à linguagem. E aí a gente tem que entender a dimensão da linguagem na constituição do indivíduo. E aí, chegando no primeiro capítulo da Grada, Tornando-se Sujeito. Esse livro é de extrema importância porque Grada vai contestar o que faz de uma pessoa ser considerado sujeito. E aí ela vai falar sobre o poder falar e o poder ser ouvido. O poder se constituir dentro das esferas sociais e subjetivas. E aí ela vai falar sobre
esse aspecto de resistência que vai fazer a gente tornar-se sujeito. Porque se a gente entender, até dentro da perspectiva do próprio direito, o que é ser sujeito, o que é ser um sujeito de direito, a gente vai ver que a população negra, ela não é considerada sujeito, ela não é considerada pessoa. E aí, isso vão ser lutas paulatinas para se afirmar enquanto sujeito. E aí a aberturinha, a epígrafe é bem interessante, é do Jacob Sam La Rose, é um poeta negro maravilhoso, e que ele vai colocar, né? Porque escrevo, porque eu tenho de, porque minha voz em todos os seus dialetos tem sido calada por muito tempo. Porque a Grada vai pegar esse processo de construção subjetivas e o papel da escrita e da fala na constituição do sujeito. É muito importante isso, entender que Grada coloca a escrita enquanto um dever moral nessa constituição para dizer assim, eu não sou o outro, eu sou o sujeito político. A escrita entra como um ato político, eu sou um sujeito de direito. E aí, essa relação que marca a passagem de ser objeto para a passagem de ser sujeito. E é muito importante pensar essas dimensões, como a escrita ela faz parte dessa constituição, como esse poder falar tem esse poder. A gente pode pensar um ato de descolonização. Eu vou estar desconstruindo a imagem que o outro fez de mim. E que imagem é essa que o outro fez de mim? Eu recomendo muito um livro que é A Origem dos Outros, da Toni Morrison, que ela vai falar sobre o processo de outremização, que é ser estrangeiro, é o tempo todo ser estrangeiro no seu próprio lugar, é ser definido pelo outro, é ser constituído pelo outro, é ser narrado pelo outro e suas experiências silenciadas. Então, esse processo de tornar-se sujeito para a Grada, ele parte muito dessa perspectiva de poder falar de si. E aí, poder falar de si não é só a desconstrução daquilo que foi dito, é a reinvenção do que se é. Como assim? Grada se baseia muito em Bell Hooks. E essa passagem de tornar sujeito é também o processo de se autodefinir, é o processo de autodefinição. E é de extrema importância trazer o que se cala para dentro da história. Então, tudo aquilo que foi silenciado, tudo aquilo que foi construído e que nós não somos, a gente ocupar esse espaço e reinventar nossa própria história. Seria, de fato, reescrever, falar esse processo de formação de sujeito e falar em nosso próprio nome a partir da nossa realidade e dentro da nossa perspectiva. Percebam as bases do lugar de fala e que são fundamentais. E aí, essa parte de tornar-se sujeito, que é a parte introdutória, dialoga muito com o capítulo 1, que a Grada vai falar, que é a máscara do colonialismo. Essa é uma metáfora maravilhosa que Grada usa. Ela traz o uso da máscara de Flandres, ela traz a imagem da Anastácia. Para quem não sabe, máscara de Flandres é uma máscara que era feita com a folha de Flandres e o escravizado ele não podia falar e ele não podia comer. E ela faz essa metáfora por quê? Para mostrar que os aspectos coloniais se ressignificam na nossa contemporaneidade. Ou seja, eu tô aqui na época da escravização com a máscara. Eu não vou poder comer aquilo que eu estou produzindo na fazenda, porque se entende que aquele fruto, aquele cacau, que é o exemplo que ela usa, é do dono da fazenda. Então, ele é dono por direito, não só do meu corpo, mas também daquela produção que eu estou plantando, que eu estou trabalhando. E ele também está cerceando a minha fala. Então, esse escravizado, ele é impedido de possuir aquilo que é do outro. E essa metáfora é maravilhosa, porque como é que Grada ressignifica isso? Ela vai dizer, sim, as máscaras do colonialismo, os métodos coloniais são sofisticados na contemporaneidade. Ou seja, eles se reinventam, eles se ressignificam. E se ressignificaram, né? E aí, ela pega e coloca assim, dentro dessa psique, ela é psicóloga, ela vai analisar a partir disso, né? Dentro dessa psique do sujeito branco, tem coisas que o pertencem. E aí ela traz a fala. O que é que o sujeito branco tem tanto medo que a população negra fale? O que é que ele não quer ouvir
que pode ser dito. E aí ela vai colocar que esse sujeito branco entende e acredita que essa fala lhe pertence, essa fala é dele, é um direito dele, é natural do sujeito branco e não da população no geral. Então, quando o ato do negro falar, esse processo de formação do sujeito o afeta diretamente. Por isso que a metáfora da máscara, quando ela vai falar da boca, é extremamente importante. Ela também vai falar da questão da ferida, que o que seria essa ferida? Na contemporaneidade seria a personificação das características negativas, o trauma que é gerado pela minha cor e por ser minha cor. E a Gradella dialoga muito com o Fano, já tô falando do Fano na terceira vez, mas é que o Fano, em Pele Negras, Máscaras Brancas, ele vai falar isso. Quando me admiram, apesar da minha cor, e quando me criticam é pela minha cor. Então a gente é marcado pela ferida da raça o tempo inteiro, estigmatizado. E aí isso gera a ferida e o trauma de ser sempre esse sujeito negro. E ela continua, né, também com um tópico que é falando em silêncio. Como assim falar em silêncio? Porque o que a gente tá dizendo aqui é que, eu não posso falar. Não é isso, ama. Todo mundo consegue emitir palavras, mas a gente precisa de um espaço para ser ouvido, que esses espaços sejam criados, porque a gente vai falar para quem? Quem é que nos ouve? E aí ela vai falar do sujeito branco, que eu acho massa como ela diz, assim, antes de você se dizer que não é racista, você tem que questionar como eu posso desmantelar o meu racismo, porque provavelmente você é racista. E aí ela usa o Pogroy para falar sobre os estágios de apreensão desse processo de se entender enquanto um ser racista e que precisa sim ouvir esse sujeito negro. E aí ela vai destrinchar sobre negação, culpa, vergonha, reconhecimento e reparação. E é dentro desse processo, chegando no processo de reparação, que a gente, pessoas negras, encontramos os espaços para nós sermos ouvidos. E aí ela vem nesse debate de quem pode falar. Ela começa falando do texto da Spivak, que pode o subalterno falar, e ela traz as contribuições da Spivak, mas ela discorda no ponto que ela concorda que pessoas subalternizadas podem falar. Porque ela diz, se a gente generalizar que o subalterno não pode falar, a gente tá caindo num jogo do colonialismo que tá, dizendo que a gente não tem voz, no sentido de não ter luta, de não ter resistência, de não ter furado as bases racistas que buscam nos silenciar. Então, assim, o subalterno, ele fala, mas aí tem que criar esses espaços de silenciamento, que tem que criar esses espaços de serem ouvidos e romper com esse silenciamento. Então, seria mais ou menos isso. E aí, ela vem destrinchando, sim, mas e aí, como é que a gente fala? E ela vai questionar a produção do conhecimento. E vai falar sobre a criação do mito do conhecimento universal. E aí vem toda a crítica do conhecimento moderno, né? Desse conhecimento eurocêntrico que se coloca enquanto norma, enquanto os indivíduos da razão, que vai levar a razão para o resto do mundo. E aí é um desenvolvimento bem interessante. Eu quero ajudar essa luzinha mais. E ela vai falar sobre o mito da objetividade, que aí na academia a gente tem muito esse debate, né? Tem que ser objetivo, tem que ser neutro. E ela vai pontuar, nenhum discurso é neutro. Não existe isso, porque quando é uma pessoa negra falando das experiências negras, vai dizer, não está sendo objetivo, está falando de si, da sua subjetividade. Se eu estou trazendo no meu trabalho mulheres negras, como eu estudo mulheres negras, você não está sendo objetivo, está sendo subjetivo, você não está sendo neutro. Então, todo esse embate a gente vai ter nessa produção do conhecimento, nesse lugar que a gente está procurando o espaço dessa fala. E aí a gente vai ser marcado por ser um discurso marginal. Então, não só meu corpo é marginalizado, como eu faço parte de uma produção de discurso marginalizados dentro desse processo de construção de saber. E aí, o que é que acontece? A gente vai começar, nessa margem, a constituir um projeto de produção de conhecimento que é para descolonizar
essas imagens, esses parâmetros que o colonizador impõe sobre a gente. Ela bebe muito da Bell Hooks. No livro Anseios de Bell Hooks tem um capítulo falando sobre o centro e a margem, e é extremamente importante porque a margem aparece como local de resistência. Isso é importantíssimo, porque a gente sempre tem uma imagem dos marginalizados em uma condição de subalternidade sem agência. Mas aí a Bell Hooks ressignifica isso e vai dizer, não, a gente está na margem, a gente está produzindo conhecimento, a gente está passando esse conhecimento, a gente está assimilando o conhecimento de vocês e ainda está produzindo o nosso. Então, isso é um processo de embate e de descolonização do conhecimento. E aí, ela vem para o último capítulo teórico, se assim a gente pode dizer, mais teórico, no sentido de ela está desenvolvendo a teoria que vai ser destrinchada no livro dela, que é dizendo o indizível, definindo o racismo. E aí, ela fala que o racismo muitas vezes não é falado na macro perspectiva, ou seja, seria a definição mesmo de racismo estrutural, sabe? Que é pensado... que o racismo está permeando todas as formas de sociabilidade da nossa existência. E aí, ela coloca que o racismo ele é visto como algo periférico, que está na superfície do problema, e não como um problema que estrutura a nossa sociedade. E ela vai falar sobre, até sobre um caso racista, a centralidade do branco. Por exemplo, o branco ele é racista. Aí a vítima do racismo, ela não é o foco do debate, mas é o branco racista que é o foco do debate. E esse branco ganha seguidor, se a gente for pensar nas redes sociais, esse branco muitas vezes faz um vídeo chorando e vira o centro das atenções dos debates. E aí ela coloca que a nossa aparição é vista dentro do interesse público branco. Então, quando tá nesses debates, a centralidade ainda é do branco, é tipo quem determina o que deve ser falado. E quando a gente retoma esse lugar de sujeito, a gente está determinando o que a gente vai falar, o que a gente vai dizer. E por isso que ela fala, adquirir esse status de sujeito, compreendendo como o racismo afeta a nossa subjetividade, fortalecendo essa subjetividade, vai fazer com que esse processo aconteça. E ela fala, né, do racismo estrutural, do racismo institucional e do racismo cotidiano, que é a grande sacada dela nesse livro, é justamente conceituar esses racismos cotidianos. E aí, o que a Grada vai fazer? Ela vai mostrar onde esses racismos cotidianos aparecem. E ela vai começar com... Deixa eu colocar aqui no... Sim. Ela vai começar com o racismo genderizado, que ela traz até essa abertura. Você gostaria de limpar a nossa casa? Que é mostrando como, desde a infância, esse corpo negro é visto enquanto corpo para servir. Ou seja, ela traz a experiência que ela vai a um médico e pergunta se ela quer trabalhar na limpeza da casa da pessoa. Então, assim, é posto sobre os nossos corpos estigmas, né? O que a Lélia Gonzalez no Brasil denuncia em racismo e sexismo na cultura brasileira. Patrícia Hill Collins desenvolve o conceito de imagens de controle. São coisas importantes que a gente pode trazer aqui em outro momento de debate. E aí ela vai falar também das políticas espaciais, de onde você vem, e ela vai falar que ela vai entrevistar mulheres negras e ela vai pegar as experiências dessas mulheres para destrinchar esses tópicos. Então são entrevistas, são análises da trajetória dessas mulheres biográficas que ela vai fazer essas análises. Que eu pode ter dito isso antes, mas porém agora vai. E aí ela vai falar sobre essas políticas espaciais. Como essa é uma mulher negra na Alemanha, ela está na Alemanha. E aí é sempre aquele debate. Você não pode ser alemão, mas de onde você vem? E mais à frente ela também vai dizer de um sadismo do branco em querer que tenha uma história de sofrimento por trás da história do preto. E tipo, mas quem são seus ancestrais? Mas você sofreu, você é mesmo alemã, seus pais são alemães, e toda essa cobrança de ter uma história que tem um sofrimento e que não aceite, tipo, não, sou uma mulher negra alemã que estou fazendo uma universidade e é isto, né? E meus pais são alemães, por exemplo. Então, ela fala sobre esse fetichismo. Ela traz também as políticas do cabelo, que é falando como, a partir do cabelo, esse corpo é invadido.
pessoas que querem tocar, pessoas que perguntam se fede, a pressão estética de alisar, e ela traz isso nesse cotidiano, como isso acontece, pessoas que cheiram seu cabelo, pessoas que você tem um certo contato afetivo e que lhe ofende de uma forma naturalizada, cotidiana. E aí a Grada vem trazendo esse debate. Ela segue para as políticas sexuais, que é um capítulo pesadíssimo, porque a Grada ela vai falar justamente sobre o que a sexualidade negra, né? Como é difícil ser negro, que você tá sempre entre hipersexualização e animalização, você não experiencia uma sexualidade sem os estigmas. E aí ela parte muito do Fanon, ela vai falar até sobre a psique do homem branco de querer matar sexualmente o homem negro, e ela fala dos processos de linchamento nos Estados Unidos em que os órgãos dos homens negros eram mutilados por esses homens brancos. E aí ela traz as políticas da pele, que a abertura é tipo aquela, pra mim você não é negra. E aí ela relata a experiência dessa moça, ela vai fazer uma análise dessa experiência dessa moça, em que a amiga dizia, eu nem te vejo como negra, mas você pra mim não é negra. E aí como você branca, você preta numa família branca, numa família adotiva, seus pais tendem, nesse caso, a xingar outra pessoa, se referir a pessoas negras sempre de forma pejorativa, mas você, tipo, ameniza. É como você é aquele negro do rolê. Aí você vê um monte de coisa racista, mas com você ninguém é racista. Tipo, essa ideia que a Grada vai desenvolver nesse capítulo. Ela vem também interligando a palavra e o trauma, que é justamente a experiência da menina em ver ela adotada e ver a família se referindo a outras pessoas negras que ela não vai querer ter semelhança. Então, aí é a autonegação mesmo. Eu não quero ser vista como negra, eu não quero ser chamada de negra, porque isso me afeta, isso me dói. E aí é massa esse debate que a Grada faz. Também trazendo segregação e contágio racial, que vem nesse sentido também dessa negação dessa subjetividade. E por fim, ela entra no debate do suicídio. Esse capítulo é um dos que eu acho muito pesado, e eu lembrei muito do livro Tornando-se Negra, de Neuza Santos, que aí vai falar sobre essa subjetividade negra, como ela é afetada. A solidão, sabe? Como é ser solitário nessa sociedade, e como o racismo define isso. E ela vai falar também sobre ter a força do mundo todo. Todo mundo coloca assim pra nós negras, e eu sou mãe solo, como se a gente fosse umas guerreiras, que a gente conseguisse segurar o peso do universo nas nossas costas. E não é assim, não é assim que funciona. E ela vai colocar essa relação de como ser forte demais acaba influenciando uma dor muito pesada na nossa existência. E aí, os 2 capítulos que seguem para finalizar é sobre cura e transformação e descolonização do eu. Grada não só apresenta que existe um processo colonial, ela apresenta que existe um processo de resistência a esse projeto colonial. E ela não só mostra as feridas, o trauma, mas que existe também a cura, esse processo de tornar-se sujeito, de curar a sua subjetividade. E ela vai tratar isso nos 2 últimos capítulos, onde ela vai falar sobre essa experiência de estudo, de aprendizado, de entender sua trajetória, de reunir os fragmentos deixados pelo colonialismo. Olha só isso. E como esse processo vai ser um processo de descolonização. E então, pessoal, é isso. Eu espero que tenha ficado uma leitura, pontos que deem para vocês compreenderem a obra nessa resenha, que instigue. Desculpa aí os percalços do estúdio, mas é isso. Eu agradeço muito e sigam o canal e acompanhem outros vídeos.